Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, então, eu quero falar aqui sobre a volta às aulas, né? As necessidades que mais acontecem nas famílias nesse momento é como adequar uma rotina, então, como inserir uma rotina novamente, né, depois das férias, como apoiar a imunidade das crianças, já que quando volta às aulas é nariz escorrendo, é resfriado, é no médico o tempo todo, né, tomando muitos remédios de uso que acaba sendo contínuo. E a questão também da atenção, o foco, a concentração, a lição de casa, como que isso tudo, né, a gente pode aí fazer de uma forma mais tranquila com o suporte dos óleos essenciais. Então eu vou falar aqui sobre 3 óleos essenciais que vão contribuir para que isso tudo funcione melhor na nossa casa, e no final eu vou te dar 2 bônus, então fica até o final que vai valer a pena, tá? Eu vou procurar ser bastante objetiva para que você realmente entenda, né, por que utilizar esses óleos essenciais e como inserir eles também no dia a dia da sua rotina com os seus filhos. Então, o primeiro que eu quero falar aqui é a questão da imunidade, né? Então, nariz escorrendo, resfriado, tosse, o tempo todo ali colocando medicação, aí uma criança fica boa, a outra fica doente, e assim vai, né, o ano inteiro praticamente, todas as crianças com nariz escorrendo, resfriadas, às vezes afastadas da escola, porque uma passa para outra. Então, qual que é a solução que nós temos aqui? O Stronger, que é o mix da proteção, tá? Neste óleo aqui nós temos o cedro, a licea, o olíbano e o óleo de rosa. Então, ele é um blend diferente do normal, vamos dizer assim, para o apoio à imunidade, porque geralmente a gente fala do On Guard, mas nessa composição aqui a gente tem óleos preciosos e que podem ser utilizados nas crianças a partir dos 6 meses de vida. Então, o olíbano, né, ele apoia a nível celular, uma renovação celular. Então, ele é muito transformador realmente aí no que a gente fala sobre proteção, né? E aí, ó, o aroma dele é delicioso. Eu gosto muito de utilizar, em mim e como perfume, tá, gente? Então, como que você vai utilizar aqui o Stronger no seu dia a dia? Ai, gente, como eu gosto dele. Ele é tão bom que o óleo de rosas, né, só para vocês terem uma noção do como ele age na nossa imunidade. Então, veja bem, para o nosso corpo estar equilibrado, vamos dizer assim, né, saudável seria a palavra, a gente vibra em torno de 60 a 65 Hz. Tudo que a gente come tem uma frequência, então um alimento natural tem uma frequência, um alimento enlatado tem 0 de frequência. Então a gente vai alimentando aí o nosso corpo de preferência com o que é mais saudável, a gente dorme bem, então isso tudo tem frequência. Então quando a gente vibra em torno de 60 a 65, a gente está vibrando saudável. Quando a gente está doente, ou triste, ou depressivo, a nossa vibração ela cai, e com isso as defesas do nosso corpo também. O óleo de rosa damascena, que está aqui no Stronger, ele vibra em mais de 300. Então, essa é uma questão química e energética que pode contribuir para que as defesas do nosso corpo funcionem melhor. E onde você vai aplicar o Stronger nas crianças? Eu vou passar aqui um protocolo para você poder utilizar os 3 óleos ao mesmo tempo, tá? Que isso também é uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem. Ah, mas eu preciso usar um de cada vez? Eu posso usar tudo ao mesmo tempo? Como que é isso, né? Sim, você pode usar todos ao mesmo tempo e pode ser ao mesmo tempo mesmo. Então, a criança vai sair para a escola, se eu passar aos poucos eu vou esquecer, então você pode aplicar tudo no mesmo momento, tá? Então, se for um caso desse, onde você vai aplicar tudo ao mesmo tempo, você pode passar o Stronger aqui atrás da orelha, tá? Então passa, eles já são diluídos em óleo de coco, essa versão, e dessa forma ele vai ter uma absorção bem boa, né? O óleo de coco, ele também faz com que o óleo essencial não fique tão volátil, não evapore tão rapidamente. E quando você aplica e só passa as mãos assim, sabe, para espalhar, você contribui para que a ação do óleo fique por mais tempo naquela região. Não vai dar nenhuma questão na pele da criança, porque já está diluído numa proporção segura para ser utilizado a partir dos 6 meses de vida, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu tô falando, pode escrever aqui nos comentários que eu vou respondendo. Outras situações, gente, que a gente pode usar aqui o Stronger, porque não é exclusivamente nessa situação de apoiar a imunidade. Já uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam. É de uso contínuo? Sim. Do mesmo jeito que nós precisamos nos alimentar todos os dias, respirar todos os dias, tomar água todos os dias,
o nosso corpo precisa desse apoio a nível celular. Então, sim, é de uso contínuo, tá? E não vai oferecer nenhum problema para o seu filho, muito pelo contrário, né? Principalmente aí falando do frankincense, ele apoia a regeneração celular, ele tem uma proteção de oxidação das células, então mantém as células saudáveis por muito mais tempo, além de apoiar o sistema neurológico. Então, gente, é sensacional realmente essa composição do Stronger, tá? E aí você também pode utilizar em picadas de inseto, arranhões, febre, né? Então você pode utilizar o Stronger em muitas outras situações aí também do seu dia a dia. Para você adulto, minha garganta acordou hoje raspando, tá aquele desconforto, já pode passar aqui assim no pescoço, pode passar na garganta, né? A criança também tá com os primeiros sinais de garganta inflamada, intensifica o uso do Stronger. Em geral, 2 vezes por dia é suficiente, mas se houver necessidade, né, nesses picos onde o corpo está precisando de um pouco mais de reforço, você pode aplicar 3 vezes ao dia, tá? Então agora eu quero falar aqui sobre o Estere. O Estere, gente, ele é o mix do equilíbrio. Um desafio muito grande que nós temos no retorno às aulas é inserir a rotina, né? Então, colocar ali os horários, tudo direitinho, para poder organizar realmente o dia, e aí a criança entender que agora é hora de fazer lição, agora é hora de tomar banho, agora é hora disso, agora é hora de acordar, agora é hora de dormir. Então, o Estere, ele contribui muito nesse equilíbrio, né? Pra gente inserir rotinas. E a composição dele aqui, a gente tem o amíris, o abeto bálsamo, a semente de coentro e a magnólia. E a magnólia, ela é um óleo incrível para apoiar as questões da ansiedade, que é outro fator que também influencia muito, né, na volta às aulas. A ansiedade, os relacionamentos, ser aceito, medo de bullying, medo de ser recriminado, né? Então, isso tudo aí que envolve as crianças e promove muita ansiedade, o Estere vai contribuir. E aí que já fica uma dica também para as crianças que têm diagnóstico, né, de autismo, TDAH. O Estere, ele é um óleo essencial. Na verdade, a minha visão a respeito do Estere é que ele é para todos os seres que respiram, né? Na versão adulta, vamos dizer assim, a gente tem aqui o Balance, que é um óleo que eu utilizo diariamente, e ele apoia as nossas emoções e as nossas células, né? E o nosso equilíbrio a nível celular. Então, quando as nossas células elas estão bem, elas estão soltinhas, distribuídas como elas precisam ser, a distribuição de nutrientes no nosso corpo melhora infinitamente. Então, a nossa imunidade melhora, a nossa digestão melhora, nosso sistema neurológico melhora. Então, se a gente tiver que escolher, vamos dizer assim, um óleo para apoiar todas as questões do nosso corpo, a gente deveria focar no equilíbrio. E mais do que o equilíbrio das emoções, né? Para aqueles picos, birras, inserir mesmo rotina, resistência à rotina, né? Mais do que isso, ele também vai apoiar a nível celular, promovendo realmente ali um bom funcionamento das células, tá? Um outro óleo essencial, pontos de aplicação, deixei separado aqui, ó. O Estere você pode aplicar no peito e nos punhos. A sola dos pés, gente, é um lugar incrível para aplicar os óleos essenciais, e a coluna também. Agora, o que eu penso sobre a questão da sola dos pés quando a gente fala de criança, e criança assim, nessa rotina que a gente tá sempre correndo e as crianças têm que sair para a escola, tal. Muitas vezes, se você falar, tem que passar na sola dos pés, e a criança já tá pronta de uniforme para ir pra escola, você não vai tirar o calçado dela para passar o óleo. E aí o que vai acontecer? Você não vai passar, você não vai usar. E se a gente não usa, não funciona, né? Se a gente não usa, não tem resultado. Então, por isso que eu falo também de outros pontos de aplicação que são mais fáceis de você aplicar, tá? Então, o Estere aí você poderia aplicar com a criança já trocada no peito, na coluna e nos punhos. Também tem um aroma super agradável e já na diluição segura para ser aplicado a partir dos 6 meses de vida, ok? Agora vamos falar então aqui do mix da atenção, que é o Tinker. Esse daqui é o óleo que a gente mais utiliza aqui em casa também. E também um ponto aqui importante, embora nós estejamos falando da volta às aulas, o Tinker, ele não é exclusivo para o momento em que a criança está na escola, né? Ele é um óleo essencial que apoia todo o nosso sistema neurológico, o foco, a concentração. E ele pode e deve ser utilizado principalmente por pessoas com TDAH
durante todo o dia, mesmo final de semana, mesmo período de férias. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir aquele barulho mental, né? Em geral, as pessoas que têm o TDA ou o TDAH, ela tem o transtorno de déficit de atenção, ela tem dificuldade em focar, em concluir as tarefas, demora muito tempo para fazer as tarefas. O Thinker pode contribuir muito. E por quê? Porque na composição dele ele tem o vetiver, a clementina, a hortelã-pimenta e o alecrim. O alecrim, ele é um óleo essencial que é o rosemary, né? Ele é um óleo essencial conhecido aí muito por estudos, né, que comprovam que a parte frontal do cérebro funciona muito melhor ao inalar o alecrim. E ele antigamente era utilizado em coroas, né, na Grécia Antiga, em coroas de alecrim para os estudantes utilizarem no momento das provas. E um fator muito interessante aqui a respeito do alecrim também é que quando você sente o aroma dele, você está estudando e você estuda sentindo o aroma do alecrim. Ele promove uma memória olfativa, que quando você está no momento de uma prova, de uma lição, e você inala novamente o aroma do alecrim, ele traz todo aquele momento em que você estava estudando. Então, ele facilita aí bastante também a questão da memória, tá? Essa composição aqui, o vetiver, por exemplo, ele é um óleo essencial com um valor bastante alto, vamos dizer assim, né? As pessoas, quando veem o valor do vetiver, elas acham um pouco caro. É um óleo que vale cada centavo, mas às vezes, de fato, fica inacessível, né, para algumas pessoas. Então, aqui o Thinker, ele é uma alternativa de você ter o vetiver e ter os benefícios do vetiver para o seu dia a dia, tá? Ele vai acalmar e equilibrar o sistema nervoso e estimular o sistema circulatório, então melhora também a oxigenação no cérebro, né, que também contribui para que a gente funcione melhor aí na questão dos estudos, né, da concentração. A clementina, ele é um óleo cítrico, né, até a gente vê aqui pela corzinha da tampa, ele é um óleo cítrico e ele coloca para a vida, né, ele traz realmente assim, para que não tenha só óleos essenciais que vão travar a gente, né, e colocar assim realmente no chão. Então a clementina, ela traz um pouco de leveza. E o peppermint, né, que é a hortelã-pimenta, que é incrível também, melhora o desempenho até nas atividades físicas. Então, o mix da atenção é uma excelente alternativa para você ter em casa. Então, esses 3 blends aqui, ó, eles são incríveis, né? Então, aqui vai apoiar a atenção, aqui vai apoiar o equilíbrio emocional e aqui a imunidade. E o que é muito legal é que a doTERRA, ela tem um kit, né, que é o Kit Kids, onde vem esses óleos essenciais, você pode comprar como membro. Agora eu quero falar aqui dos 2 bônus pra gente já encerrar. Um outro óleo essencial que as mães utilizam muito e que eu utilizo aqui em casa diariamente também é o Mix Calmer, tá? Por quê? Ele é um composto de óleos essenciais calmantes. Então, ele melhora a qualidade do sono, ele promove um sono reparador, ele pode contribuir para o relaxamento da musculatura e aliviar o bruxismo, né, que tem acometido muitas crianças hoje em dia. E o bruxismo, além dele desgastar os dentes, né, o que por si só já é um grande prejuízo, ele ainda faz a criança ter dor de cabeça, ter tensão muscular, né? Então, ele realmente relaxa para que a criança tenha um sono reparador, que é importantíssimo, né? Eu sempre falo isso, se você tiver que escolher algo na sua vida, escolha ter uma boa noite de sono. Por quê? Porque tudo no nosso corpo acontece enquanto a gente tá dormindo. Então, a reparação do sono, tudo, a reparação das células, esse relaxamento que o corpo precisa, o sono, ele é fundamental. Então, até para melhorar o foco, a concentração, isso tudo, ele é sensacional no nosso uso aí do dia a dia, tá? O Calmer, então, você vai aplicar na sola dos pés e na coluna, todos os dias antes de dormir. Esse aqui em casa não fica sem, não ficamos sem ele. E o outro bônus que eu quero deixar aqui é uma rotina, né? Então, essa rotina aqui em casa, ela tá fresquinha, né? As aulas voltaram na quarta-feira passada, então eu aguardei os primeiros dias de volta às aulas para que a gente atualizasse a rotina. A Sofia mudou o período de estudo, né? Ela estudava pela manhã, agora está estudando na parte da tarde. Então, nós tínhamos uma rotina pela manhã e outra rotina agora que a gente fez ontem, né? Para esse próximo semestre. Gente, o que é muito importante aqui sobre a rotina, né? Primeira coisa, faz com que a ansiedade, tanto da mãe, do pai, das crianças, quem cuida da criança em casa, quanto da própria criança, se mantenha mais sob controle. O próprio TDAH,
ele faz a criança ser muito ansiosa, né? E a rotina acalma essa ansiedade. E é muito interessante porque na semana passada, né, a gente tem o hábito de usar rotina aqui há muito tempo. E na semana passada, a Sofia falou pra mim: mãe, faz a minha rotina? A gente precisa da minha rotina. E por que isso, gente? Porque ela tem autonomia, né? Então eu tô aqui agora falando com vocês, ela tá se preparando, colocando uniforme, a lição já tá pronta, tá preparando a lancheira. Então ela já sabe o que precisa fazer na rotina. A gente consegue aqui restringir os horários de tecnologia, TV, né? A gente consegue inserir um momento de leitura, um momento de oração. Colocar os óleos essenciais também que serão utilizados. Como aqui em casa a gente usa bastante a linha Kids, né? Então eles já são... Deixa eu até abrir um aqui pra vocês virem. Ah, eu não falei onde aplica o Tinker, vou falar já. Como ele tá aqui, ó, numa versão já roll-on, ela mesma aplica, né? Então o Tinker aqui a gente aplica assim, ó, nas têmporas, na testa e na nuca. Então, aqui, os pontos de aplicação. E quando eu coloco aqui na rotina, hoje a Sofia tem 9 anos, então ela já aplica os óleos essenciais sozinha, tá? Mas é sempre importante ter a supervisão de um adulto, e se for uma criança menor, o próprio adulto aplicar. Uma coisa que eu fazia muito quando a gente começou a usar os óleos, e hoje ainda faço, o Calmer mesmo, quando eu aplico nela antes de dormir, eu já passo em mim também, é isso, né? De passar o óleo em nós duas. Por quê? Principalmente, né, a imunidade. A mãe precisa de imunidade, os pais precisam de imunidade. Apoio emocional, nós precisamos de apoio emocional, né? Muitas vezes o nosso estresse, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, faz com que a gente fique pilhado, e nós colocamos essa reflexo disso na criança, né? Então, é muito importante que os óleos essenciais sejam utilizados por toda a família. E este momento onde você passa o óleo na criança e em você, faz também com que a criança sinta ali uma conexão entre vocês dois, né? Então, fazer aí uma rotina, e aqui a gente tem a rotina desde a hora que acorda até o horário de dormir, né? Para que a gente realmente, assim, tenha uma organização em casa, e eu possa também falar para ela, falar: olha, Sofia, agora é o quê? Agora é para você fazer o quê? O que tá na sua rotina agora? Olha, agora você não fez não sei o que, ele tá lá na rotina, né? Então, a rotina, claro que, assim, tem dia que pode ser diferente, a gente pode ter outras atividades, né? E a gente vai adequando, mas no dia a dia, ter uma rotina faz com que as emoções fiquem mais sob controle, a gente tenha mais tranquilidade e harmonia, né? Para lidar ali com os desafios do dia a dia. E aquele basicão do dia a dia, né? Que é a hora para acordar, hora para tomar banho, hora para comer, hora para fazer lição, isso tudo que acaba ficando aquela coisa tão exaustiva, principalmente para nós mães, né? Que geralmente somos nós quem comandamos isso tudo. As mães que trabalham fora também, chegam em casa aquela rotina. Então, com uma rotina ali para que todas as pessoas da casa saibam o que precisa ser feito na hora que precisa, vai contribuir muito. E aí, na própria rotina, você já escreve os óleos essenciais que serão utilizados, em quais momentos que você vai utilizar, e isso ajuda com a memória, né? Por quê? Porque a gente não esquece de usar os óleos, não esquece de passar os óleos. Por quê? O óleo essencial, gente, ele é química. Não precisa acreditar para ele funcionar, mas precisa usar. Se não usar, ele não funciona. Então fica aqui, gente, a minha contribuição para que essa volta às aulas seja muito mais harmoniosa, produtiva, e que nossa casa, nossa família e nossas crianças sejam abençoadas pelas soluções da natureza. E aí, se você quer adquirir esses óleos essenciais a preço de membro, você pode procurar o consultor que te encaminhou esse vídeo, ou se você chegou até aqui através do meu convite, do meu canal, o meu link vai estar aqui embaixo, você pode falar comigo e eu te falo como que você faz para comprar esses óleos aqui direto da Doterra, pagando mais barato e ainda poder fazer parte do programa de fidelidade, acumular pontos de recompensa e resgatar esses produtos aqui todos de graça. Deus abençoe, uma excelente semana para nós.